Olá, esse é o nosso trabalho de bioquímica com o tema sobre distúrbios metabólicos com a doença de Tay-Sachs. Nossos componentes do grupo são o Alan, o Elionai, o Emanuel, o Erlisson, o Francisco e a Glenda. A gente vai abordar nesse trabalho sobre os distúrbios metabólicos, mas com foco na doença de Tay-Sachs. Ela é uma condição genética rara e grave que afeta o metabolismo lipídico no sistema nervoso central. E essa doença, ela ocorre devido a uma deficiência de uma enzima crucial, a hexosaminidase A. Ela tem um papel muito importante porque ela degrada substâncias gordurosas como os gangliosídeos lá no interior das células. E o acúmulo dessas substâncias gordurosas nas células nervosas, ela vai resultar em danos irreversíveis. Para começo de conversa, um distúrbio metabólico, ele é um distúrbio que altera negativamente o processamento e a distribuição dos macronutrientes do corpo, como as proteínas, gorduras e carboidratos. Os distúrbios metabólicos são condições que se originam devido à disfunção metabólica ou uma interrupção do metabolismo normal. Ele também pode ser definido como uma anomalia genética hereditária, sendo a maioria autossômica recessiva. Eles podem ser classificados como herdados ou adquiridos. Os distúrbios metabólicos herdados, eles também são conhecidos como distúrbios metabólicos inatos, em que há uma variação genética ou uma mutação que interrompe a homeostase metabólica. E os distúrbios metabólicos adquiridos, eles surgem ao longo da vida, geralmente ali devido a fatores como uma dieta inadequada, o sedentarismo, obesidade, medicamentos e doenças. A doença de Tay-Sachs, ela é uma doença neurodegenerativa, hereditária e autossômica recessiva. Ela é causada por mutações genéticas no gene XB, que codifica a enzima beta-hexosaminidase. E essa enzima, ela é responsável pela hidrólise de glicolipídicos, chamados de gangliosídeos. O acúmulo contínuo de gangliosídeos nas células nervosas vai levar à inativação dos microgânglios e à desativação neuronal. Vai resultar ali na apoptose, a morte de todas as células nervosas. Os gangliosídeos, eles são os principais glicolipídicos das membranas plasmáticas das células neuronais, que vão garantir a atividade normal das células. E existem duas principais isoenzimas, beta-hexosaminidase, a HEX-A, que vai consistir em duas subunidades, a alfa e beta, e o HEX-B, que ele é um odímero constituído por duas subunidades beta, e essas duas subunidades da enzima HEX-A, a alfa e beta, elas vão ser sintetizadas no retículo endoplasmático, onde se dá a glicosilação, a formação de ligações intramoleculares de disulfeto e de dimerização. E além dessas isoenzimas, um homodímero composto por duas subunidades alfa, ele é chamado de HEX-S, também ele é encontrado. E após a dimerização das subunidades no
no retículo endoplasmático, a beta-hexosaminidase, ela vai ser transportada para o complexo de Golgi. Lá ela vai sofrer uma modificação pós-traducional. E o mais importante deles é que a adição de manose 6-fosfato ali nas cadeias laterais do oligosacarídeo, e esses resíduos da manose fosforilada, elas podem ser consideradas como uma marca de endereço reconhecida por receptores específicos e que vão ser encontrados na superfície interna das membranas do complexo de Golgi. Ali, com o auxílio desta marca, um lisossome reconhece a enzima e absorve. Eu trouxe uma figura aqui, a figura aqui, que ela vai mostrar de forma resumida o mecanismo celular e os efeitos da doença de Tay-Sachs. Aqui ele mostra uma bicamada lipídica, onde vão estar inseridas as moléculas de gangliosídeos e que logo elas vão ser ligadas à proteína ativadora, a GM2A. A proteína GM2A, ela vai ter como função transferir o GM2 para a enzima beta-hexosaminidase A, que vai degradá-lo, na verdade. E quando a hexa ela está normal, o GM2 ele é quebrado e removido corretamente. Ele vai manter ali o equilíbrio metabólico celular. Aí aqui na parte central ocorre a mutação do gene hexa. A enzima hexa ela é defeituosa ou é ausente. O lisossomo ele não vai conseguir degradá-lo, não vai conseguir degradar o GM2 e vai levar a um acúmulo progressivo dessa substância dentro das células nervosas. O acúmulo ele vai causar ali inchaço e disfunção dos neurônios. Vai resultar em degeneração do sistema nervoso, e aqui na parte lateral vai mostrar os efeitos da mutação. O acúmulo de material lipídico em lisossomos vai causar hipotonia, que é a fraqueza muscular, e problemas motores, anomalias oculares, como a mancha vermelha na retina, convulsões, disfagia, que é a dificuldade para engolir, a degeneração progressiva do cérebro e da medula espinhal, que vai levar à perda de funções motoras e cognitivas. A gente tem como principal objetivo desse trabalho esclarecer os aspectos científicos e clínicos da doença de Tay-Sachs. A gente vai destacar a sua relevância no campo dos distúrbios metabólicos. A gente também busca conscientizar sobre a importância da detecção precoce e do aconselhamento genético, além de explorar as possibilidades atuais de tratamento e a necessidade de mais pesquisa para melhorar a qualidade de vida dos afetados por essa condição. Bom, agora nós vamos discutir as causas da doença de Tay-Sachs. Ela é uma condição genética. Bom, o objetivo aqui não é só entender o que ela é, mas o mecanismo molecular que é a causa. Vamos traçar um caminho ali desde o erro no DNA até as consequências clínicas que pode ser observado nos pacientes. Tudo vai começar com uma causa fundamental. Ao contrário de doenças causadas por patógenos externos, a doença de Tay-Sachs ela é um erro interno de instrução. A gente está falando ali de uma mutação no gene hexa, na hexazolinidase, ou a gente pode chamar de apenas XA. A gente vai olhar para o nível mais molecular.
O gene XR, basicamente, ele é um diagrama para uma ferramenta celular vital. Ele pertence à família glicosil hidrólise de 20. Em um cenário normal ali, o gene ele fornece instruções corretas para criar um enzima que quebra moléculas complexas. Porém, na doença de Tay-Sachs, ocorre essa mutação desse gene. A gente pensa nisso como uma digitação em um manual de instruções crucial. A célula tenta ler o manual, mas o produto final sai defeituoso ou sequer é produzido. Nesse caso, a enzima. A enzima ela ou é parcialmente ou totalmente ausente ali na célula. A produção dessa enzima ela não é totalmente instantânea, é uma jornada ali que inicialmente o gene produz o que é chamado de pré-proproteína. Ela precisa passar por várias etapas de corte, refinamento, que chamam de processo proteolítico. O objetivo final desse processo é criar uma subunidade alfa da enzima beta-hexosaminidase. Se esse gene inicial está mutado, esse processo de maturação falha e a subunidade alfa funcional nunca chega no destino ali que é a degradação do gangliosídeo GM2. Ela atua ali geralmente no lisossomos. A gente pensa ali no lisossomos como um centro de reciclagem das células, onde eles vão pegar ali materiais velhos e quebram, onde serão reutilizados e descartados. A enzima XA ela vai ali agir como degradante, junto com o cofator GM2A, que a função delas é ali encontrar o lipídio específico e degradar. Esse lipídio específico vem ser o gangliosídeo GM2. Ele é encontrado principalmente nas membranas dos nossos neurônios, células nervosas do as células do nosso sistema nervoso. Bom, em um cérebro saudável, esse GM2 ele é constantemente produzido e constantemente destruído pela XA, que é um ciclo ali de renovação. Mas na doença de Tay-Sachs, essa enzima, que é o XA, ou ela é falha ou ela é ausente. Então, a gente não vê essa degradação. Então, mas o neurônio continua produzindo o GM2 e começa a empilhar dentro do lisossomo. Isso vai se acumulando. Então, é uma consequência da doença de Tay-Sachs. Ele vai causar ali dentro do físico nos lisossomos, que por sua vez vão encher o corpo do neurônio, se danifica estruturas e eventualmente o neurônio não consegue mais funcionar e morre. A gente está falando de uma destruição massiva e progressiva das células nervosas do nosso sistema. Então essa morte neural ela vai se traduzir em casos clínicos, onde os neurônios estão morrendo, a criança começa a perder funções, pode-se notar o retardo do desenvolvimento, perda de habilidades motoras, a perda de visão e audição, que serão tratadas mais à frente. E, em resumo, a Tay-Sachs ela é um gene defeituoso que leva à falta de uma enzima, que causa o acúmulo tóxico de lipídios e também a morte neural. Eu me chamo Emanuel Nunes da Silva, sou do curso de enfermagem, né? E eu vou prosseguir a apresentação aqui sobre a doença de Tay-Sachs com os sintomas, né? Bom, a doença de Tay-Sachs ela vai apresentar três formas principais, né? Que vai de infantil, juvenil e de início tardio. Cada uma com sintomas específicos, embora todas elas vão estar relacionadas à deteriorização progressiva do sistema nervoso, né? Na forma infantil, que é a mais comum e grave, os primeiros sinais surgem entre 3 e 6 meses de idade. O bebê ele começa a demonstrar fraqueza muscular, perda de habilidades motoras, como virar-se, engatinhar e sentar, além de apresentar uma resposta de sobressalto exagerada diante de ruídos altos. À medida que a doença progride,
Vão surgir manchas vermelhas cereja na retina, problema de movimento, né? Problema de movimento, convulsões, dificuldades para engolir, perda auditiva e visual, que vão evoluir para surdez e até cegueira, além da perda gradual das funções mentais e da capacidade de resposta ao ambiente. Também pode ocorrer macrocefalia progressiva com avanço para o estágio mais grave, a piora acentuada da função cerebral, levando muitas vezes à inconsciência. E a sobrevida geralmente é de apenas alguns anos, sendo a pneumonia uma causa mais comum da morte, né? Na forma juvenil, né? Na segunda forma, ela é uma rara, né? É bem difícil, né? Chegar à forma juvenil. Os sintomas vão começar na infância e vão variar bastante em gravidade. A criança pode apresentar alterações de comportamento, perda gradual das habilidades motoras e da coordenação. Infecções respiratórias vão ser frequentes, né? O declínio progressivo da visão, né? Ou seja, a pessoa vai perdendo ali a visão com o passar do tempo. A fala também e até as funções mentais, além de possuir convulsões, né? E com o avanço da doença, né, a perda contínua das capacidades previamente adquiridas e a sobrevida costuma se estender até a adolescência. Agora, indo para o início tardio, né? No início tardio, né, ou adulto, né, é o menos grave e também a mais raro. Os sintomas vão surgir no fim da infância ou apenas na vida adulta, evoluindo lentamente. As pessoas acometidas, elas vão apresentar fraqueza muscular, né? Tremores, espasmos, desajeitamento, perda de coordenação e até dificuldade progressiva para caminhar. Então é uma situação muito complicada para até mesmo sendo menos grave, acaba ainda por ter algumas dificuldades muito assim, porque a gente pode dizer uma dificuldade que são realmente assim, não é tão diferente das outras, né? Vai ter alteração na fala, na deglutição, né? Vão se tornar cada vez mais frequentes e podem ocorrer distúrbios psiquiátricos, como psicose ou outros transtornos mentais, né? Em alguns casos, há também o declínio da função cognitiva, que vai ser diferente da, também declínio da função cognitiva, né? Vai ser diferente das formas iniciais, né? A variante tardia, ela nem sempre vai reduzir a expectativa de vida, né? Ou seja, a pessoa ela pode continuar tendo ali sua vida normal, né? Conseguindo realmente ali viver, né? Só que, embora, né? Vai comprometer a qualidade de vida do indivíduo, né? Porque por conta dessas, como é que eu posso dizer, desses problemas, né, que vai gerar a doença, né, vai apresentar fraqueza, tremores, até espasmo, né, então realmente é uma situação muito difícil de manter uma qualidade de vida, né, ao longo desse tempo. Então, realmente é uma doença bem complicada, com sintomas que vão muito, muito, muito além, né, ataca muitas partes do questão da nossa vida mesmo, né? Coisas assim que, como fala, né? A audição, às vezes, também podem atacar a audição e até a visão, né? Então, são coisas que realmente vão afetar ali a gente no decorrer da nossa vida. E isso quando sobrevive, né? Que em alguns casos, a maioria dos casos, geralmente leva à morte. Então, é bem complicado mesmo essa doença. E é isso, esses foram os sintomas da doença de Tay-Sachs. Olá, me chamo Emerson Lima Barros, sou acadêmico de enfermagem na disciplina de bioquímica. Vou falar sobre a doença de Tay-Sachs. Vou falar basicamente sobre o diagnóstico. Bom, a doença de Tay-Sachs, ela é uma doença genética rara e grave que afeta o sistema nervoso. O diagnóstico precoce, ele é extremamente importante, pois permite o aconselhamento genético da família e o acompanhamento adequado do paciente e também o diagnóstico ainda durante a gestação é possível. A doença Tay-Sachs ocorre por uma deficiência da enzima hexosaminidase A. Aqui, ela está um nível normal de beta-hexosaminidase A,
e aqui ela já tem uma deficiência nela. Bom, por isso, o principal exame diagnóstico para a doença de Tay-Sachs é uma dosagem de atividade, é uma dosagem de atividade da exosaminidase A, feita por um exame de sangue. Em pessoas doentes, essa atividade é muito baixa ou praticamente ausente. Já em portadores assintomáticos, essa atividade é parcialmente reduzida. O exame enzimático pode ser feito a partir do soro sanguíneo, dos leucócitos e fibroblastos. Esse teste é considerado padrão ouro para o diagnóstico bioquímico da doença. Além disso, hoje também é possível realizar o teste genético molecular, que identifica diretamente as mutações no gene EXA, responsável pela produção da exosaminidase A. Esses testes são muito utilizados tanto para a confirmação do diagnóstico quanto para a triagem de portadores, principalmente em populações de risco. Além de exames laboratoriais, o diagnóstico também é auxiliado pelos achados clínicos de forma infantil, que é mais que é a forma mais comum e grave dessa doença. Isso pode apresentar um atraso no desenvolvimento da criança, perda de habilidades motoras, convulsões e um sinal muito grave, né, que é a paralisia progressiva. E um sinal muito característico é a mancha vermelha cereja na retina. Podemos observar aqui que ela está normal, aqui ó, retina saudável do olho, e aqui a mancha vermelha cereja na macula do olho. Hum, Essa mancha acontece devido ao cúmulo de gangliosídeos nas células da retina e ao redor da fóvea, que é considerado um importante sinal clínico de suspeita da doença. Também temos um diagnóstico da doença que pode ser feito durante a gestação, que é fundamental em famílias com histórico da doença. Para as famílias que já têm é, pessoas que possuem a doença, mas são assintomáticos ou que têm a doença. É, pessoas no diagnóstico pré-natal, né, podemos fazer a biópsia das vilosidades coriônicas da placenta entre a 10ª semana e a 12ª semana. É, Nessas amostras fetais é feita uma dosagem de enzima ou análise genética do gene X, permitindo identificar se o feto é afetado pela doença ou não. Portanto, o diagnóstico da doença de Tay-Sachs, né, é baseado na combinação de exames laboratoriais e genética molecular e avaliação clínica, e exame oftalmológico. Mesmo não havendo uma cura ainda, né, o diagnóstico precoce ele é essencial, né, pois ele orienta a família, realiza aconselhamentos. Bom, vai passar aqui. Aqui, ó, a retinografia do paciente evidenciada na macula da cereja, como eu falei sobre a mancha vermelho, a mancha vermelho cereja na retina. Aqui ela é um exemplo, né, que foi um paciente submetido a um estudo genético, sendo encontrada a mutação no gene EXA. Ele é de homozigose e é firmado o diagnóstico da doença de Tay-Sachs. Aqui também tem uma ressonância do paciente de 9 meses com a doença de Tay-Sachs. A imagem mostra, né, uma ressonância magnética do cérebro de um bebê de 9 meses com a doença de Tay-Sachs. É, as setas indicam as áreas do cérebro que estão alteradas, principalmente no tálamo e nos núcleos da base, que são regiões importantes para o controle do movimento e das funções neurológicas. Essas alterações acontecem porque na doença, a deficiência da enzima exosaminidase A, que leva ao acúmulo dos gangliosídeos, como eu já disse, com esse acúmulo, né, incham e deixam de funcionar corretamente e acabam sendo destruídos. Isso implica os sintomas graves da doença, como atraso no desenvolvimento, perda dos movimentos, convulsões e regressão neurológica. As lesões aparecem de forma bilateral e simétrica, o que é típico da doença, metabólicas, que dão origem como a Tay-Sachs. E aqui, né, eu trouxe como exemplo aqui um auxílio do tratamento contra a doença de Tay-Sachs, da pequena Daniele. A pequena Daniele, de apenas 10 anos, né, precisa de cuidados terapêuticos e terapias específicas devido a uma doença rara, que começou a se manifestar aos 5 anos de idade. Hoje Daniele não consegue andar, não consegue mais falar e não consegue se alimentar. Aqui eu trouxe como exemplo de como a doença de Tay-Sachs consegue afetar as pessoas. Bom, falar do tratamento agora. A doença de Tay-Sachs, até o momento, ela não possui uma cura. Nenhum tratamento disponível consegue corrigir permanentemente essa doença, o defeito genético responsável dela, ou impedir de maneira definitiva sua progressão neurológica. O manejo clínico atual concentra-se em medidas de suporte. Isso vai ajudar no tratamento, voltado a aliviar esses sintomas que o paciente tem e proporcionar maior conforto, melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações.
Entre as principais abordagens terapêuticas utilizadas estão os medicamentos anticonvulsivantes, eles que são fundamentais para o controle de convulsivos, que é um dos principais sintomas frequentes da doença. Também intervenções como fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, eles que desempenham papéis fundamentais no suporte motor, na postura e na manutenção de habilidades relacionadas à fala e deglutição, que são importantes para ajudar no tratamento para o paciente. Cuidados respiratórios também são relevantes, incluindo fisioterapia torácica, para evitar o acúmulo de secreções e reduzir o risco de infecções pulmonares. Em alguns casos mais avançados, pode haver necessidade de suporte especializado das vias aéreas. Outro aspecto crítico é o suporte nutricional. Muitas crianças apresentam dificuldades para engolir, risco de aspiração e perda de peso, o que torna necessário o uso de sondas de alimentação para garantir hidratação e nutrição adequada para as crianças. Todo esse cuidado exige acompanhamento contínuo e multidisciplinar, envolvendo neurologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, conforme a necessidade evolui ao longo do curso da doença, ao longo. Apesar da ausência de cura, há um cenário promissor no campo da pesquisa. Avanços recentes incluem estudos com terapias gênicas, nos quais cientistas conseguiram, em modelos animais, editar o gene todo defeituoso, aumentar a atividade da enzima beta-hexosaminidase A e retardar a evolução dos sintomas. Outras estratégias investigadas abrangem a reposição enzimática, ainda limitada pela dificuldade de a enzima alcançar o sistema nervoso central, além de terapias experimentais como a redução do substrato, uso de chaperones moleculares e transplantes celulares ou de medula. No entanto, todas essas abordagens permanecem em fase experimental, sem eficácia comprovada para uso clínico definitivo. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar a prevenção e diagnóstico pré-natal. Para a gente começar a entrar nesse assunto, é muito importante a gente entender que a mortalidade materna ela é um dos principais indicadores da qualidade do sistema de saúde de um país. Enquanto menor desenvolvido o país é, maior costuma ser esse índice, que é um índice muito elevado. E apesar de serem números subnotificados, os dados brasileiros eles mostram que ainda temos falhas importante na assistência ao pré-natal e ao parto e ao pós-parto. No país em desenvolvimento, como o Brasil, as principais causas da morte materna elas são hemorragia, infecções, complicações do aborto, eclâmpsias e problemas no trabalho de parto. E o mais preocupante é que a maior parte dessas causas são totalmente evitáveis, como intervenções adequadas, E mesmo que o pré-natal não consiga impedir todas as complicações do parto, ele melhora muito o prognóstico da gestante, porque permite identificar risco, tratar problemas a tempo e orientar corretamente uma mulher durante a gestação dela, Evidências científicas elas mostram que o pré-natal é eficaz, se baseia em 3 pilares principais. Vamos falar sobre o primeiro pilar, que é a promoção de saúde materna. Isso também inclui a quantidade e principalmente a qualidade das consultas. A Organização Mundial de Saúde ela recomenda que pelo menos 4 consultas durante a gestação e uma no pós-parto seja importante. Na primeira consulta, durante até 16 semanas, que é fundamental fazer uma avaliação completa de risco na gestante. E onde eles pedem os exames como hemoglobina, urina, VDRL, tipagem de sangue, além da principal primeira dose da vacina antitetânica. Ao longo de todo o pré-natal deve ser monitorado pressão arterial, batimentos fetais e ganho de peso, se a paciente ganhou ou não ganhou peso gestante.
Segundo pilar é a prevenção dos riscos. Aqui entram ações como diagnóstico precoce do pré-eclâmpsia, pesquisa de proteinuria, rastreamento e tratamento de infecções, detecção de anemia, e além do encaminhamento rápido para serviços de mais complexidade quanto há necessário, né? Quando a gestante, quando o médico vê que é necessário fazer um serviço mais completo, com complexidade. E em regiões endêmicas, o controle da malária também é essencial. E o terceiro pilar ele é suporte nutricional. A suplementação de ferro e ácido fólico é uma das medidas mais efetivas para prevenir anemia, né? Que aumenta o risco de morte no parto. Em populações deficientes em cálcio, essa suplementação também ajuda a prevenir hipertensão e pré-eclâmpsia.